Boa tarde, Nina. E assim, me sinto muito honrada de iniciar esse projeto. É um projeto tão importante de falar da instituição e contar a sua história. Eu quero parabenizar você e sua equipe por essa iniciativa. Meu nome é Eliane, Eliane Araque dos Santos. Eu tenho 74 anos, nasci no Rio de Janeiro em 24 de janeiro de 1950. Sou a filha mais velha de 6 irmãos, na verdade 5 irmãs e um irmão. Morei a minha infância e juventude no Rio de Janeiro e comecei a minha formação escolar e como pessoa no Rio de Janeiro. E assim, tem alguma curiosidade sobre o meu nome, porque naquela época, já que eu estou falando de época da infância e da adolescência, eu sempre, meus colegas sempre falavam que eu era de Araque. E isso não me incomodava, mas eu achava engraçado. Que não, eu falava, não sou de Araque, eu sou verdadeira. Mas de onde surgiu esse nome? Que meu avô, ele era da ilha de Chipre, ele nasceu na ilha de Chipre. E eu imagino, quando ele foi registrar os seus filhos no interior de Sergipe, porque minha mãe era sergipana e ele era o pai dela, eu imagino que o cartório tenha aportuguesado. Então eu não sei como o nome é escrito originalmente, mas a origem dele é esta. Tive uma infância feliz, que eu me lembre. Ela, assim, tem sempre acontecimentos interessantes, me senti uma criança feliz. Mas eu me lembro que na adolescente era uma pessoa séria, Então isso também agora na vida adulta, quando eu olho para trás, isso me chama a atenção. Estudei em escolas públicas, Tive a sorte de estudar em escolas públicas muito boas, porque tive uma ótima formação, em especial no que hoje se chama ensino médio, segundo grau, e na época nós tínhamos científico e clássico. E eu fui fazer o clássico, e eu acho que foi uma excelente opção, porque me deu uma formação em línguas, em cultura muito boa, E comecei minha faculdade no Rio de Janeiro, na época chamava-se Faculdade de Direito do Estado da Guanabara, mas é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E no meio do curso me mudei para Belo Horizonte, continuei minha formação na UFMG. E ali também comecei a trabalhar como estagiária em algumas empresas, que era um grupo empresarial. E me formei e acabei vivendo em Belo Horizonte, me casei em Belo Horizonte. Minha família, que era do Rio de Janeiro, veio para Belo Horizonte e ela veio para Brasília em seguida. Moramos lá uns 5 anos, eu mais, porque eu permaneci em razão do casamento. Mas depois resolvemos vir para Brasília, E mudamos para Brasília para ter uma vida natural. Natural que eu falo é natural mesmo, indo para sítio, tendo uma vida mais de viver, do que a gente conseguia produzir. Isso era um sonho, mas não deu certo, porque muitas dificuldades, Então voltamos para a cidade e para os laços de trabalho, para as relações de trabalho. E então eu fui ser uma secretária de uma entidade sindical. E essa experiência foi muito interessante, porque ela me levou ao Ministério do Trabalho e Emprego, porque me chamaram para ser assessora na Secretaria de Relações do Trabalho e eu acabei indo. E interessante também que essa aproximação se deu em razão
de uma atuação no que existia à época, que era eu acho que se chamavam Comissão de Enquadramento Sindical, né, que definiu o enquadramento sindical das entidades sindicais. Então, depois eu fiz concurso para auditor fiscal, na verdade já tinha feito e passado, mas passei para Minas Gerais, então abri mão para Brasília. E aí fiz esse segundo concurso, passei e fiquei em Brasília, atuando na Secretaria de Relações do Trabalho, com uma experiência muito voltada para a área sindical, né? E em seguida, em 1988, eu fui assessorar o ministro Almir Pazianotto, que tinha acabado de sair do ministério como ministro, assumiu o TST, e eu fui para o TST. Passei 3 anos no TST antes de fazer o concurso para o Ministério Público do Trabalho. E eu digo que foi a minha experiência no Ministério do Trabalho e Emprego e depois no TST que me deram os conhecimentos necessários para eu passar. Se eu não tivesse ido para o TST, eu acho que eu não tinha passado, porque ainda que com a experiência no Ministério do Trabalho, eu não tinha experiência processual, né? Então, para mim, isso foi assim, muito significativo, porque me proporcionou passar no concurso, e aí eu vim para o Ministério Público do Trabalho. Passei em 1990 fazendo prova e assumi em dezembro de 1991 e fui a Goiânia, porque naquele momento eu não tinha vagas para eu subir em Brasília, na regional da 10ª região, né, na Procuradoria Regional da 10ª região. Então eu fui para Brasília com uma colega, Márcia Raffanelli, que também era de Brasília, nós duas fomos, com outra colega de Salvador, Adélia. A Márcia Raffanelli, a gente ficou muito ligadas por vários anos, infelizmente ela é falecida, faleceu, no meu entender, precocemente, jovem, né? Mas foi assim a minha primeira amiga de Ministério Público do Trabalho, né? Aqui eu comecei a atuar no Ministério Público do Trabalho. E abriu logo em seguida, eu fiquei um mês apenas em Goiânia. Logo em seguida abriu o concurso de remoção e nós duas viemos para Brasília, para a regional, né? Fiquei até mais ou menos 1998, por aí, e acabei vindo para atuar na PGT, né? Nós da 10ª geralmente acabávamos vindo, ainda que não fôssemos subprocuradoras, ou subprocuradores para a PGT ajudar, porque o Ministério Público estava crescendo muito, com muitas atribuições, e necessitava dessa ajuda, né? Então eu vim para a PGT e acabei não saindo mais. A 10ª região é uma regional que eu guardo com muito carinho, né? Pelas experiências de trabalho e de relacionamento de colegas lá. Mas eu acabei não retornando mais. E eu acho que nesse momento eu já tinha acabado de ser promovida a Procuradora Regional do Trabalho e vim já como Procuradora Regional, mas só fui promovida a Subprocuradora do Trabalho em 2013, né? E aí, na geral, ela foi um marco. Eu reputo na minha trajetória no Ministério Público do Trabalho pelas experiências que me proporcionaram, e eu digo de crescimento profissional e pessoal, né? Porque em 2000 eu acabei sendo designada como coordenadora da primeira Coordenadoria Nacional, que foi a Cor de Infância, né?
E isso, para mim, foi assim, já estava lidando com a temática, porque eu, estando na PGT, passei a ser a representante da PGT no Fórum Nacional de Erradicação e Prevenção do Trabalho Infantil, que nós chamamos de FNPET, né? E aí eu passei a lidar com essa temática. E para mim foi um aprendizado e um amadurecimento muito grande, porque profissionalmente eu ainda não lidava com a área dos direitos da criança e do adolescente, porque eu lidava mais com a área sindical, enquanto servidora do Ministério do Trabalho e Emprego, e no TST com os processos, né? Recursos de revistas, agravos que aportavam lá. Então, assim, para mim foi uma experiência muito significativa começar a lidar com essa área, né, de direitos da criança e do adolescente, ainda mais na perspectiva da Constituição Federal e do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que rompeu totalmente com o Código do Menor e a doutrina da situação irregular. E aí consagrou a doutrina da proteção integral, né? E isso, assim, foi um longo aprendizado, um longo desafio para afirmar e compreender que era a doutrina da proteção integral, proteção total, criança e adolescente fora do trabalho, né? Sem precisar buscar no trabalho a sua sobrevivência e a da família, porque pela Constituição e o artigo 227, é o Estado, a família e a sociedade que devem proporcionar essa proteção integral à criança e ao adolescente. E isso numa realidade de Brasil, né, já no ano 2000, nós estávamos com uma atuação do PET e já voltada a proteger e afastar as crianças do trabalho, inclusive com uma atuação que já se fazia presente do Ministério do Trabalho e Emprego com os auditores fiscais. Mas nos anos 90, quando parece que o Estado, né, viu essa realidade e realmente buscou tratar essa problemática, eram mais de 9 milhões de crianças e adolescentes no trabalho. Então foi um longo caminho no sentido de reafirmar esses direitos, né? E a Codinfância teve um papel fundamental em tratar essa problemática, em atuar com os órgãos em parceria, vamos dizer, entender toda essa problemática do trabalho e como atuar, né? Então, para mim, eu diria que na trajetória do Ministério Público do Trabalho, isso foi um marco. Mas, voltando, né, à questão de mim como pessoa, né? Então, eu digo que essa atuação profissional me marcou bastante como pessoa. E eu acho que eu amadureci como pessoa. Bom, eu acho que veio a minha ida para o Tribunal Superior do Trabalho, acabou abrindo essa perspectiva e eu a ver o Ministério Público do Trabalho como uma possibilidade de atuação, né, ou de crescer profissionalmente, ou de buscar uma experiência, né? Então, eu também fiz concurso para juiz na época, né? Passei até a segunda prova, mas acabei não indo adiante, mas eu fui adiante no concurso do Ministério Público do Trabalho, e eu acho que era onde eu tinha que estar mesmo, sabe? Então, muitas vezes a vida meio que nos encaminha, né? E eu acho que tinha essa vontade de ter uma atuação mais efetiva
em prol do trabalho, dos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras. Então, assim, eu acho que era, assim, esse era o meu lugar, né? Então, eu cheguei onde eu precisava chegar. Com certeza. E a senhora poderia falar resumidamente, assim, um pouquinho mais da importância de existir o Ministério Público do Trabalho no nosso país? Bom, sem dúvida, a Constituição Federal de 88, ela deu uma outra conformação ao Ministério Público. E com isso, o Ministério Público do Trabalho assumiu atribuições diferentes e maiores, né? Então, eu acho que, na verdade, foi a Constituição de 88 que deu conotação e importância do Ministério Público do Trabalho nessa nova perspectiva do órgão, né? Do Ministério Público, né? Sim, porque como procurador do trabalho, a gente inicia nas regionais, né, e nas PTMs, que são as Procuradorias do Trabalho vinculadas às regionais. E com isso a gente atua, né, vamos dizer, com o público, recebendo as notícias de fato, investigando e tendo uma atuação de órgão-agente efetiva, né, na defesa e promoção dos direitos. E, judicialmente, a gente atua junto ao primeiro grau, com as nossas ações civis públicas, com intervenção, com a atuação judicial que se fizer necessária junto ao primeiro grau, né? Quando vamos quando somos promovidos à Procuradoria Regional do Trabalho, a gente passa a ter uma atuação mais efetiva junto ao tribunal. Então, atua também com as ações que forem necessárias, tipo, né, por exemplo, atua em dissídio coletivo, nas questões de greve, atua também por exemplo, interpondo uma ação rescisória, que se faça necessário, e atuando, dando pareceres nos processos, né, que chegam em recurso ordinário ou outra ação que se faça necessário, mas que vá tramitar junto ao Tribunal Regional. Então, é essa a atuação, por exemplo. Lógico que é preciso haver uma integração com os colegas de primeiro grau, porque os processos chegam em recursos e muitos da nossa própria instituição, e muitas vezes precisamos ter uma atuação no mandado de segurança, por exemplo, e isso nos exige estar em atuação e atuando sempre integradamente com os colegas de primeiro grau, que atuam no primeiro grau, por exemplo, os procuradores do trabalho, né? Já os subs e as subprocuradoras, a atuação princípio é junto ao TST, né? Então, nós temos uma atuação junto ao TST, mas temos também uma atuação, por exemplo, junto ao NUPIA, que é uma atuação autocompositiva e de mediação no NUPIA da PGT, que a gente pode integrar, assim como integrar a Coordenadoria de Recursos Judiciais, interpondo os recursos e atuando naqueles processos que sobem ao TST, que são, que tem como, vamos dizer, autores, né? Os colegas atuando pelo Ministério Público do Trabalho. Tem também a coordenadoria de órgão interveniente, que é aquela que dá parecer, né? E aí também há colegas que acabam integrando essa coordenadoria e atuam junto ao TST, dando pareceres nos processos que nos são
encaminhado e que tramitam no TST, também atuando nas sessões. Os colegas que compõem também, vamos dizer, os outros órgãos, a CRJ e a CCR, atuam também no TST nas sessões, né? Na CCR só não atuam nas sessões no TST aqueles e aquelas que compõem a Câmara de Coordenação e Revisão, que somos eu, né, que integro a Câmara e a coordeno, e os colegas, a Sandra Lia Simon e o André Lacerda, que nós atuamos na Câmara de Coordenação e Revisão, mas também atuamos nas subcâmaras especializadas, não só como coordenadores dela, mas integrando essas câmaras, né? Diferentemente da CRJ e da COI, né, que são os subs que atuam, pela amplitude e pela demanda de processos que aportam, a Câmara de Coordenação e Revisão, também dela participam colegas procuradores regionais e procuradores que acabam por vir integrar as subcâmaras especializadas, porque nós não temos, agora sim, né, nós temos uma boa quantidade de subprocuradores que possam atender essa complexidade de atuação na PGT. Mas naquele momento não tínhamos e ainda estamos nos organizando. Então, na CCR, ela também tem procuradores regionais do trabalho e procuradores do trabalho que a compõem. Só que na Câmara de Coordenação e Revisão são só os subs atualmente que estão atuando. Nina, foram, assim, vários momentos, né? Mas, assim, os mais significativos, assim, os que eu me lembro agora imediatamente e que realmente eu reputo que tenha, assim, me feito crescer profissionalmente, me feito ter uma visão e compreender o Ministério Público como um todo e ter uma visão das suas atribuições, sabe? Eu acho que são 3 momentos. Primeiro, a minha atuação na Cor de Infância, e junto com o Fórum, e junto com outras entidades, com o Ministério Público, com o Ministério do Trabalho e Emprego, mas a minha atuação na Cor de Infância e nas diversas reuniões plenárias que tivemos, com os meus colegas atuando, né, nos seus estados, trazendo a experiência deles e delas, e assim como cada situação de trabalho se revelava muito particular, né? Nós temos, o Brasil é um mundo, né? É um estado imenso, que se compararmos, por exemplo, com a Europa, vários países caberiam dentro desse país. Então, nós temos muitas realidades, né? E essas realidades nos desafiam a olhá-las com carinho e com cuidado pelo que elas trazem de realidade própria, né? Então, para mim, ter essa visão de como quantas crianças e adolescentes tinham uma vida precária, não era só de pobreza, mas de exploração, de negligência, de violência. Para mim isso foi muito marcante, sabe? E assim, me exigiu ter um olhar mais amplo e diferenciado com relação como o Ministério Público pode atuar, sabe? Então não é uma questão somente de seguir a lei estritamente, mas
ver princípios, ver o princípio, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, a proteção integral de que trata a Constituição, né? E o que isso enfecha em termos de direitos, de saber que criança e adolescentes são pessoas especiais e jovens também, porque houve uma modificação do 227 para incluir os jovens. Então, crianças, adolescentes e jovens são pessoas em desenvolvimento e amadurecimento e precisam de uma proteção para que elas possam efetivamente se desenvolver e desenvolver as suas capacidades. Então, isso implica uma atuação muito mais ampla e complexa. Para mim, isso foi um aprendizado, sabe? E abrir também a visão para outras situações, né? As situações de racismo, as situações de discriminação, de como mulheres têm um tratamento desigual e são vistas e tratadas na sociedade desigualmente, e como isso se agrava quando quando se trata de mulheres negras, né? Então tudo isso vai abrindo, né, a sua visão e vai dando uma perspectiva muito maior para a nossa atuação como Ministério Público do Trabalho, né? Então, isso sem dúvida foi muito marcante. E ainda hoje porque a gente acha que já viu tudo e às vezes vemos uma situação de trabalho, de violência, de exploração inusitada, né? Um outro momento, né, foi quando eu assumi o cargo de vice-procuradora-geral. Foi 1 ano apenas que eu fiquei como vice-procuradora-geral, mas isso foi um ano intenso, de muito aprendizado, e isso me marcou por quê? Porque eu estava muito envolvida na minha atividade finalística. Então eu estava envolvida com atuar, né, e voltada para a sociedade. E quando eu assumi o cargo de vice, eu olhei internamente para a sociedade, para o Ministério Público do Trabalho, internamente e administrativamente, né? Então eu vi que na minha formação e na minha experiência e na minha compreensão de Ministério Público do Trabalho, faltava esse olhar interno administrativo, de ver que são 2 atuações absolutamente necessárias e que se complementam e que falam do Ministério Público do Trabalho. Então, não é só a atuação finalística voltada para a sociedade, mas também não perder a percepção desse interno que dá sustentação para o órgão, né? Então, acho que também isso foi um outro aprendizado que para mim foi muito importante. Não pelo cargo em si, mas pelo que me proporcionou de visão, de experiência, de amadurecimento, né? E tem uma terceira, né? Que estar lidando com a implementação da política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, sexual e da discriminação. E está coordenando a Comissão Nacional e está em contato constante com as demais comissões regionais, e a gente está constantemente dialogando para implementar a política e compreender o sentido da política. E a gente verifica que não há uma compreensão, sabe, do que é a política, não apenas por membros e membras, mas servidores, por um todo, para a instituição, porque ela propõe uma atuação diferente, sabe? Então, esses momentos, eu acho, e eu tenho aprendido muito com isso, sabe? Muito. E eu acho, aí eu poderia falar de outros momentos, por exemplo, a ida para a Câmara de Coordenação e Revisão também foi um marco para mim, porque me deu uma visão do que é a atividade revisional,
né? E agora, hoje, né, atuando como coordenadora e atuando junto com os meus colegas na Câmara, seja na Câmara de Coordenação e Revisão, seja nas subcâmaras, de como a Câmara, né, desde do advento da Lei Complementar 75, em 1993, até hoje, 2024, como que a Câmara cresceu e como ela foi mudando, se reestruturando para cumprir as suas atribuições, né? Então, assim, para mim tem sido muito importante acompanhar isso e ter esta compreensão, né? Também tive uma breve atuação no Conselho Superior, né? Porque como vice-procuradora-geral já era um membro, uma conselheira desse órgão, e também aprendi muito para ver como se dá essa atuação normativa, essa atuação também disciplinar, né? E isso de lidar com questões que também ultrapassam, né? Que tem a ver com o órgão como um todo e tem a ver também com a atuação junto com os colegas, né? Porque também quando há a expedição de uma resolução, seja para a área penalística, seja, por exemplo, para regulamentar a atividade de autocomposição, né? Como isso nos dá uma outra perspectiva, uma outra dimensão de atuação. A minha produção escrita ela é muito pequena, porque, assim, eu acho que vindo nessa atuação, por exemplo, principalmente na coordenação da Cor de Infância e também agora atuando no que a gente chama de CAND, que é a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio, e mesmo uma breve atuação no NUPIA, por exemplo, eu acabei ficando mais à vontade para falar do que para escrever. E eu confesso que escrever, para mim, é um sofrimento. Por quê? Porque de personalidade, né, de característica, eu acabo, assim, sempre lidando com as coisas, abrindo, para poder até ter uma compreensão maior. E quando você vai escrever, você tem que focar, né? Então, isso, assim, me exige muito, então eu acabo sempre preferindo falar do que escrever. Mas eu acho que eu acabei pecando por não ter escrito mais, né? Porque tive umas experiências que, de repente, seria bom que tivesse escrito, estivesse como se diz, materializada num livro ou em artigos, né? E eu não, já fui muito demandada de colegas, amigos, falando assim, não, quando você vai escrever? Quando você vai colocar essa sua experiência? Não, tem que, sabe, hoje não me cobram mais, porque eu acho que desistiram. Mas eu tenho alguns artigos escritos e publicados, né? Estou até sendo demandada por escrever um com uma experiência, trazendo a experiência de mediação com a experiência de atuação na Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e da Discriminação. Porque na política tem como um dos instrumentos de se buscar a paz nas relações e a superação de conflitos, a mediação, né? Então, eu estou sendo demandada para escrever. Tá certo. A mulher sempre ela é importante, ela sempre precisa estar em todos os lugares, né? E ter
essa abertura, e a gente precisa avançar como sociedade para não ter mais discriminações, para a mulher ter o mesmo tratamento, né, do homem, receber igual, ascender a cargos, a cargos públicos, a cargos nas empresas. Por quê? Porque igualmente, como ser humano, ela tem todas essas possibilidades, né? Então, assim, infelizmente, isso ainda não é uma realidade. Ainda bem que o MPT, pelo menos no MPT, os membros e membras estão, assim, vamos dizer, em número praticamente iguais, né? Agora, eu espero que também a gente consiga atingir essa igualdade nos cargos, né? No Conselho Superior, na Câmara de Coordenação e Revisão, na Corregedoria, em todos, que a mulher, assim, ascenda. Por quê, né? Porque a mulher, ela tem também os seus, vamos dizer, como mulher, tem outros encargos, né? Ela é mãe, ela acaba tendo essa atuação de cuidado, mas justamente isso, né, precisa também, não pode, não deve, eu falo não deve e não pode ser um empecilho para que ela não ascenda, né? Então ela precisa ter a tranquilidade de exercer esse cuidado, ter vamos dizer, ter a vontade e ter o espaço para exercer, se quiser, né? Então ela precisa ser a mãe, exercer ser mãe, se é cuidadora de mãe, né? Então, assim, que isso não seja impeditivo e que a gente sempre fale a respeito, porque isso também não é uma tarefa, gestar é uma tarefa única da mulher, mas que cuidar não seja uma tarefa única da mulher, que seja também do homem, que o homem também compreenda isso, né? Porque, na verdade, quando você cuida para si, numa perspectiva de família, mas cuida para a sociedade, né? E também que a sociedade entenda que a escolha da mulher de ser mãe, a gestação, implica num novo ser para a sociedade. Então, a sociedade também é responsável no acolhimento desse ser e no proporcionar possibilidades desse ser cuidado, né? Então, não é uma tarefa só da mulher. Então, assim, em qualquer órgão, em qualquer situação, a mulher sempre vai ser importante. E é preciso que os espaços se abram para que homem e mulher cumpram conjuntamente na sociedade e nos espaços familiares e nos espaços, né, de uma relação a dois, cumpra, vamos dizer, possa ser efetivamente uma pessoa integral, né? E aí eu acho que todos nós somos responsáveis por isso, mulheres e homens, homens e mulheres, né? E as instituições, para que não impeçam essa ascensão, para que abram os espaços para que compreendam, né, o que isso implica, porque isso é só crescimento para a sociedade, né? Porque aí a gente está efetivamente afastando atitudes discriminatórias, preconceitos, né? É uma cultura misógina e desigual que precisa ser modificada, e isso a gente faz com pequenos passos sempre, e pequenos passos dados no dia a dia. Então, é muito importante que mulheres estejam cada vez mais chegando no Ministério Público do Trabalho, que consigam ascender aos cargos, que tragam toda a sua sensibilidade, visão particular, porque tem uma visão particular pela sua própria trajetória, né? E que isso seja também acolhido
acolhido pelos homens e visto também pelos homens como essencial e como absolutamente necessário. Eu acho que a gente precisa estar atentos, né? Atentos e atentas, né? Por isso, por caminharmos, porque estamos fazendo isso, por vencermos discriminações, afirmarmos direitos iguais, né? Vencermos situações de violência, né? De violência doméstica, de violência contra a mulher. Eu acho que essa violência, ela existe na medida em que a sociedade é desigual e não cuida disso, né? Na medida em que a gente permite ter essa desigualdade e perpetuar uma visão que, sabe, de que o homem é superior, que a mulher obedece, que isso, além de ser, vamos dizer, inadmissível, injusto, violento, isso não cabe mais, né? A gente tem a pessoa humana, e a gente tem que olhar para a pessoa, né? Então eu espero que cada vez mais a gente veja isso claro, né? Eu sei que é difícil, porque a nossa sociedade ainda está em transformação. E nós, cada um de nós, cada uma de nós, é fruto dessa sociedade, dessa experiência, dessa cultura. Então, antes de tudo, a gente precisa ficar atentos e atentos para os nossos preconceitos, para o nosso racismo, para as nossas atitudes de discriminação e de desigualdade, sabe? Para as nossas violências internas. Então, isso é um chamado também na nossa atuação de pensarmos a respeito para que a gente possa compreender, né, esses preconceitos, esse racismo, porque a gente é fruto dessa sociedade e é normal que a gente traga, mas que a gente fique atento e entenda e ultrapasse isso, né? Numa capacitação que a gente estava dando para os integrantes das comissões de assédio, de prevenção e enfrentamento ao assédio das nossas comissões, a nossa capacitadora, a doutora Eliette Caram, falou assim: olha só, o assédio é a ponta do iceberg, né? Não é combater, não é no sentido de punir eventuais situações que você vai resolver isso, porque é a ponta do iceberg. A gente tem que olhar e buscar onde está a causa, né? Que essas causas são justamente essas violências internas que a gente traz, esses preconceitos internos que a gente traz e essa visão, né, individualista que a gente traz para as nossas relações de trabalho. E aí a gente esquece que nessas relações de trabalho a gente tem o outro e é preciso a gente olhar para o outro e saber o que o outro também nos diz, né? E é vendo o outro e compreendendo o outro que a gente vai se ver, se compreender, e aí é que começa a surgir espaços para que o assédio não aconteça. Você entendeu? Então isso você veja, a compreensão de tudo isso na busca por sermos uma instituição que efetivamente trabalhe contra, acabando com discriminações, com preconceitos, afirmando os direitos, da gente ter essa compreensão na medida que a gente se compreenda também onde estão as raízes dos nossos. E aí a gente busca relações, né? Relações mais amorosas, relações em que a gente vê o outro e a outra, e com isso entenda que muitas vezes situações de conflito e assédio não começam no outro, começam na gente. Então eu espero
que a gente, como Ministério Público, continue a caminhar, né, a desbravar, né, essa realidade tão difícil que a gente tem, no sentido de compreender e de buscar os caminhos para vencer, né? Então, como instituição, estamos fazendo muita coisa, crescemos muito, mas ainda precisamos fazer muita coisa, mas que não percamos, né? De não perder também de se olhar, porque à medida que a gente se olha e compreenda, e tudo isso, né, que está em nós e que vamos dizer, e que espelha essa sociedade em nós, a gente possa compreender como atuar melhor. E com certeza a gente vai fazer um Ministério Público do Trabalho ainda mais atuante e efetivo na sua trajetória, na sua atuação. Eu que agradeço. Para mim, assim, foi uma honra. Eu espero ter podido falar um pouco a respeito e respondido e enfocar as questões que você colocou para mim. Obrigada.